Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao programa O Projetista Fotovoltaico. No programa O Projetista Fotovoltaico, eu falo de assuntos técnicos, de conhecimentos e estratégias para que você possa se tornar um projetista fotovoltaico com mais valorização no mercado e com seus projetos aprovados na distribuidora, podendo assim estar vivendo dessa profissão. Eu sou o Igor Braga e no episódio de hoje eu vou falar sobre as documentações que são necessárias enviar para a distribuidora que o projetista ele precisa conhecer. Então vamos lá. O que é as documentações fotovoltaicas? Bem, provavelmente você já sabe, então se você está dentro do mercado ou se você não está querendo iniciar no mercado, sabe que para a gente fazer uma instalação fotovoltaica na casa do cliente, do consumidor final, se ela for on-grid, a gente precisa de um certo modo estar avisando a distribuidora, precisa estar mandando uns documentos, dizendo tudo que vai conter naquela instalação que a gente está fazendo, enviar para ele algumas informações que a distribuidora exige e dizer para eles o seguinte, eu vou estar aqui instalando um sistema fotovoltaico na casa do meu cliente e ele é conectado à rede. Será se eu posso estar conectando? Será se tudo nessa instalação aqui está coerente aí com suas normas técnicas? Então, aí ela vai dar uma olhada lá em todo o seu projeto, todas as suas documentações e vai dizer se você pode ou se você não pode estar conectando aquele sistema à rede dela, tá bom? Bem, mas assim, quais são as documentações, Então é um questionamento que acaba acontecendo, isso é algo que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas não são qualquer documentação, não é simplesmente você pegar, por exemplo, a fatura de energia do cliente, o CPF dele, a identidade, enviar para a distribuidora e dizer assim, eu quero colocar aqui um sistema fotovoltaico, então já comprei o kit e eu estou colocando lá, só vim aqui pegar o consentimento de vocês. Não é assim, A gente tem que fazer um detalhamento e é por isso que o projetista fotovoltaico ele existe. Para quê? Para que ele possa estar pegando ali tudo que o cliente quer colocar, os equipamentos que vão atender a necessidade dele, poder estar transformando aquilo num projeto. Para quê? Para que os analistas e a distribuidora ela saiba de tudo que está sendo conectado, de todos os equipamentos que estão ali sendo inseridos na casa do cliente, para que ele possa estar utilizando e que possa estar reduzindo ali a conta de energia dele. Tá? Mas por que que eu preciso enviar, no caso, essas documentações para a distribuidora? Simplesmente para isso, para eles saberem tudo que está sendo conectado na casa do cliente, para que eles saibam tudo que está sendo conectado também na rede deles, Que a gente sabe que a energia ela funciona de como? É gerado e consumido ao mesmo tempo. Só que como a gente não consome tudo que é gerado ao mesmo tempo, vamos imaginar que durante o dia, vou botar um exemplo aqui bem anormal, tá? Vamos imaginar que você está gerando 1000 kW aí só durante o dia, de 6 da manhã e 6 da tarde, mas a sua casa só consome 500 kW. Então, esses outros 500 kW que está rodando, que ficou sobrando, a gente não consegue armazenar ele, a não ser que a gente tenha um banco de baterias, mas esse não vem ao caso aqui no momento. Então, esses outros 500 kW, eles precisam ir para algum lugar. E qual lugar eles vão? Eles vão para a rede da distribuidora, Então, eles precisam ir para lá. E a distribuidora precisa ter consciência de que está indo essa quantidade de energia para a rede dela, E também tem a questão do certificado dos inversores, que tem lá é um equipamento, que ele está deixando passar a corrente e caso há falha na rede da distribuidora, o que acontece? O módulo fotovoltaico ele não para de gerar, porque ele não depende da rede da distribuidora para estar gerando, O módulo fotovoltaico ele vai depender de quê? Vai depender da luz solar. Então, quando ele está gerando e por acaso faltou energia na rede da distribuidora, então o que acontece? Ele vai continuar gerando, só que o inversor ele tem que parar de estar mandando, no caso, corrente e tensão para a rede. Tá? Isso aí eu vou explicar um pouquinho mais à frente, mas ela quer também que aconteça isso, beleza? Então vamos lá. Será se eu posso estar ligando o meu sistema sem o consentimento da distribuidora? Já me aconteceu muito esse tipo de pergunta, tem gente que faz esse questionamento. E não, se for um grid, não tem como você ligar com o consentimento da distribuidora, Por quê? Primeiramente porque você vai ter que fazer a troca do medidor bidirecional. Então, se você não coloca o medidor bidirecional, o sistema ali ele vai, na verdade, funcionar
como carga. Tem até um dos nossos episódios que a gente fala na questão da vistoria, que ou é o vídeo que a gente fala da reprova, ou é o vídeo que a gente fala o que é que acontece na vistoria. Um desses dois vídeos que a gente fala o que acontece se você deixar o sistema fotovoltaico ligado, caso não tenha feito a troca do medidor bidirecional, tá? Então ele vai funcionar como carga, então você meio que vai estar pagando para estar utilizando o sistema fotovoltaico. E aí você pode até fazer um questionamento, tá, mas e o sistema off-grid? O que acontece? Será se eu preciso estar enviando as documentações? Então assim, no caso do off-grid não, porque ele não está conectado à rede. Só que eu já ouvi falar histórias, eu também não sei se é verdade, eu nunca procurei mesmo a fundo, mas eu já ouvi falar que se você tem um sistema off-grid, mesmo você estando conectado à rede, já que esse sistema não vai estar, né, no caso conectado à rede, que você vai estar conectado diretamente ao banco de baterias, parece que há uma multa, mas assim, estou só falando aqui, eu não cheguei a pesquisar. Se você tiver ouvido falar sobre isso, até peço que você comente aqui e diga algo sobre isso, que eu vou também estar investigando sobre isso, tá? Mas se for um grid, você não consegue sem o consentimento da distribuidora, tá? Isso é até contra as normas da distribuidora em si, beleza? Tá, então vamos lá. Qual é o maior benefício no caso de enviar os documentos para a distribuidora? Para que você possa estar utilizando aí o sistema fotovoltaico na casa do seu cliente. Então você fez a venda, mesmo que você não tenha feito a venda, que como você provavelmente deve ser o projetista, mas a empresa fez a venda, passou para você e aí você pode estar fazendo o projeto, a distribuidora aprova e o cliente vai estar podendo estar utilizando, que é feita a troca do medidor bidirecional, liga lá os equipamentos e aí ele poder estar utilizando essa energia que está sendo gerada. Para quê? Para que possa estar reduzindo na conta de energia dele, que afinal de contas é isso que a gente quer, né? Muita gente reclamando que a conta de energia está muito cara, também concordo que a conta de energia está ficando cara, então a gente está sempre procurando soluções para estar reduzindo os nossos gastos, tá bom? E aí agora vem, né? Quais são os documentos que devem ser enviados para a distribuidora e por que eu preciso saber deles? Primeira coisa que eu quero falar aqui para você é o seguinte, a gente fala muito, principalmente na relação dos documentos, tanto no Instagram, a gente fala também dentro do curso, explica bem aprofundado cada um dos documentos, tem vídeo nosso aqui também, vídeos mais curtos, a gente falando de forma mais rápida de cada um desses documentos, só que aqui eu vou falar de uma forma bem mais aprofundada cada um deles, né? Falar também da importância, porque que você deve conhecer. E uma outra coisa também muito importante, tá? Deixa logo aqui até um parênteses. Talvez eu possa falar aqui uma documentação que a distribuidora que você atua, né, do seu estado, ela não exija. Mas também eu posso não falar de um documento que a distribuidora ela exige, tá? Assim, a gente tem mais se não me falha a memória, a gente tem mais de 100 distribuidoras em todo o Brasil. A gente tem as mais conhecidas, né? Equatorial, Wendel, CEMIG, Energisa, CPFL, Amazonas Energia, Eletrobras, CPFL, enfim, a gente tem essas que são mais conhecidas. Só que a gente também tem umas que são menores, né? Algumas são subsidiadas dessas maiores. Então, o que acontece? Cada uma dessas distribuidoras, elas têm o seu padrão. Apesar de que a maioria dos documentos serem padrões, mas cada uma você consegue entender? Só que cada uma dessas distribuidoras às vezes tem algumas peculiaridades, tá? Então, só voltando. Cada uma dessas distribuidoras, tá? Elas possuem os seus padrões. Apesar de quase todos os documentos, cerca de 90% dos documentos serem padrões para todas as distribuidoras, mas cada uma sempre tem ali a sua peculiaridade, tá? E eu vou estar falando aqui, tentar trazer exemplos também para você de cada distribuidora e o que é que vai estar alterando em cada uma, beleza? Então vamos lá, mas é importante você estar sabendo, né? Você que é projetista, você está sabendo para quê? Porque aí você sabendo os documentos que você precisa, você vai ter o seu projeto aprovado na distribuidora. Você com o projeto aprovado na distribuidora, você tem mais confiança em si, então você acaba aí oferecendo mais o seu serviço. Você tem o quê? Você também tem mais conhecimento do que você está fazendo. Você acaba entrando em projetos maiores, né, para estar fazendo
os projetos ali e também está tirando aí um bom salário, beleza? Vamos lá. O primeiro documento que eu quero falar aqui para vocês, que todo mundo deve conhecer, mas se você não conhece, vai conhecer agora, que é o quê? A solicitação de acesso. Igor, o que é a solicitação de acesso? Por que eu devo conhecer ela? De um certo modo, a solicitação de acesso eu diria que é o documento que não pode faltar de maneira nenhuma. Todas as distribuidoras, tá, pessoal? Aqui são todas, tá? 100% das distribuidoras, elas exigem a solicitação de acesso. E como o nome já diz, né, eu estou solicitando um acesso a ter uma usina, né, fotovoltaica na minha casa, a ter uma unidade geradora na minha residência, tá? E a solicitação de acesso é um documento que não pode faltar de maneira nenhuma na hora que você for enviar para a distribuidora. Então, lá, o que é que contém, né, na solicitação de acesso? Contém os dados do cliente, contém também as informações do projetista, e isso depende da distribuidora para distribuidora. Tem distribuidora que não pede os dados do projetista. No caso do responsável técnico, né, de quem é que vai estar, no caso, assinando a RT. O que ela vai te pedir também mais? Algumas delas, dependendo da potência do seu sistema, ela vai te pedir se lá tem transformador, vai te pedir com a atenção de atendimento, vai te pedir a unidade consumidora, vai te pedir o local. Então, assim, ela vai ter algumas infinidades de informações. Vai te pedir também o disjuntor geral do teu cliente, qual a potência disponibilizada, a carga instalada dele. Mas, assim, como eu disse, isso varia muito de distribuidor para distribuidor. Aí eu sugiro você dar uma buscada depois, botar a solicitação de acesso, o nome da sua distribuidora, que vai aparecer no Google. Mas a solicitação de acesso é importante você saber, e ela tem essa importância, porque ela você está solicitando, né? Muita gente chama isso também de carta, né? A solicitação de acesso. Eu diria que ela ali, de todos, é o documento mais importante que tem na hora de fazer a solicitação, tá? Não que os outros não sejam, mas eu sempre quando se fala de documentação, sempre boto ele top 1, principalmente por conta disso, tá? Se você não enviar, é certeza que é reprovado o seu projeto. A segunda documentação que eu coloquei aqui foi o quê? Foi a ART. A ART, ela é importante, né? Então, como o nome já diz, a anotação de responsabilidade técnica. Também, se você for eletrotécnico, você também pode tirar a TRT. Então, quebrar logo o mito de que eletrotécnico não pode. Pode sim, tá? Tanto o técnico em eletrotécnica quanto o técnico em elétrica. Eles podem ser responsáveis técnicos pelo projeto. Então, pode assinar a TRT tranquilamente. Lembrando que tem um limite de potência até 800 kVA. O engenheiro eletricista ele já não tem, no caso, o limite de potência. E quem pode estar assinando, né? Engenheiros eletricistas ou engenheiros de energia. Então, na RT é um documento na qual é uma espécie de contrato entre você e o cliente, de que você está prestando aquele serviço para ele, de que você é o responsável pelo aquele projeto e também pelaquela obra, né, que está sendo executada. Ou seja, se algo acontecer, vamos supor, no projeto algo aconteceu de errado, então a responsabilidade é sua, você que vai ter que consertar. Ou se na instalação tiver algum problema, o responsável quem? É você, porque você assinou um termo dizendo que você é o responsável técnico. Essa daqui é uma das documentações que eu considero mais importantes para o profissional projetista. Por quê? Porque se ele assina qualquer tipo de projeto, e eu sei que existe projetista assim, eu espero que você não seja um desses que assina, apenas assina por assinar. Ou seja, uma pessoa te encontra na internet, estou precisando aqui de uma pessoa para assinar um RT para mim. Você seja dessa pessoa que só assina, tá bom? Espero muito que não seja, e principalmente isso não é meu intuito, ter pessoas assim próximo da gente aqui do Clube da Elétrica, ter pessoas que só querem assinar e não querem se importar com o mercado. Por quê? Porque aí acaba tendo uma desvalorização da própria profissão, beleza? Então, a RT é muito importante, nela lá você vai colocar as informações que você está sendo responsável pelo projeto e pela execução também. Dependendo da distribuidora, tá? Até hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo para você, eu sei que a Endel, ela exige algumas informações a mais. Ela vai, além de ela te exigir que seja o projeto e a execução, né, que tem na RT, ela vai te pedir também algumas atividades a mais, que são o quê? Medições elétricas, um laudo
vai te pedir também a responsabilidade pelo aterramento, tá? Mas isso é da Enel em específico. Eu sei que tem outras distribuidoras que pedem algumas coisinhas a mais, se eu não me engano, se não me falha a memória. A Celesc também pede algo parecido assim, tá? Mas 80% da distribuidora, 95% das distribuidoras, elas só exigem o quê? Somente projeto e execução, tá bom? Então, a gente tem a RD, um dos documentos mais importantes. Eu anotei aqui um bem legalzinho, mas eu não vou falar dele agora não, mas tem um que muita gente não presta atenção, que é o quê? Que é os dados da central geradora de acordo com o ANEEL. Se eu não me engano é assim mesmo, tem esse de acordo com o ANEEL. Ele é um documento bem simples, onde você só vai especificar, no caso, a unidade geradora. Então, ou seja, quantos módulos eu estou utilizando, a quantidade de strings e o inversor que eu estou utilizando. Só isso, é um documento bem simples. Assim, eu não consigo ver assim, uma importância que ele tem, para te falar a verdade, de todos os documentos. Ele é um documento que eu particularmente ainda não entendo bem o porquê que ele está no meio, né? A única coisa que diz é que esse documento ele é enviado para a ANEEL. Então, provavelmente, lá, esse documento talvez é para um controle deles, para estar fazendo soma, né, da quantidade de unidades consumidoras e do local onde está sendo instalado. Eu acredito que seja para isso. Mas, assim, é um documento que, como a gente diria aqui no Piauí, ele meio que nem cheira nem fede. Mas, se você não mandar ele, dependendo da distribuidora, você tem seu projetinho reprovado, tá bom? Então, assim, apesar dele ser um nem cheira nem fede, mas ele fede bastante, viu? Caso você não envie ele para a distribuidora. Um outro documento muito importante que a gente tem que ter é o quê? Memorial descritivo. Então, memorial descritivo é algo que a gente aprende já onde? A gente aprende lá na nossa formação, quando a gente está se formando em engenheiros eletricistas ou em técnicos em eletrotécnicos ou energia. Por que o memorial descritivo é importante? Eu acredito que você deve se lembrar do conceito de memorial descritivo. Eu acredito também que quando você estava na faculdade, caso você não gostasse muito da matéria, esse era uma das atividades mais chatas que tinha de se fazer, né? Memorial descritivo, porque, poxa, você tinha que descrever tudo que estava sendo feito ali no seu trabalho da faculdade. E aqui também não é diferente, ou seja, você vai estar escrevendo tudo que está sendo feito no seu projeto fotovoltaico. O memorial descritivo, a primeiro momento, às vezes ele assusta quando você pega o documento. Por quê? Porque ele é o documento mais extenso de todos que ele tem. Isso dependendo da distribuidora. Por exemplo, a Enel de Goiás é bem tranquilo. É só 2 folhinhas ali, ela está praticamente pré-pronta, você coloca só algumas informações e está feito seu memorial. A Energisa de São Paulo também e a do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, elas também são bem legais. Mas já tem outras distribuidoras que já são um pouco mais chatinhas, tá? Por exemplo, a Equatorial, se você viu, da Equatorial é extenso. Apesar de que ela te dá já um modelo pré-pronto, mas algumas informações você vai ter que estar alterando e tem que ser de acordo com o que ela exige, tá? Uma coisa muito importante é que o memorial descritivo tem que ser de acordo com o que a distribuidora exige. Então, tá o inicial que a gente bate muito lá dentro do Projetista Master, né? Que é o curso que a gente tem, na qual a gente transforma as pessoas em projetistas fotovoltaicos com projetos aprovados na distribuidora. Então, quando os alunos eles entram em contato com a gente e falam, professor, dá uma olhada aqui no memorial descritivo, a primeira coisa que a gente pergunta, qual é a distribuidora? Não, distribuidora X ou Y, beleza. Quando a gente olha só, isso aqui não está no padrão da sua distribuidora não, então nem adianta enviar. Então, tem alguns bonitinhos aí, né, uns safadinhos que eles enviam, achando que a gente não sabe, né, do assunto. O que acontece? Projeto reprovado, porque memorial descritivo fora do padrão da distribuidora. E aí, depois eles vêm dizer, professor, tive reprova aqui. E a gente só diz, né, te avisou, mas tá tudo bem, vamos consertar isso aqui, né? Então, no memorial descritivo, você vai colocar o quê? As informações de onde é que está sendo a instalação, quantidade de módulos que você está fazendo, como foi o cálculo que foi feito. Lembrando que isso varia de distribuidora para distribuidora. Vai colocar os módulos dos inversores, vai colocar também a localização, né? No caso ali um print no Google, algumas fotos também que é exigido, o padrão de entrada. Para quê? Para saber tudo o que é que está sendo feito no seu projeto, tá bom? Então, a gente tem aqui também o memorial descritivo e ele é um dos documentos muito importantes. Já ouvi falar, até no momento que eu gravo esse vídeo para vocês, que algumas distribuidoras não estão exigindo. Se não me falha a memória, tá? CPFL parece que não está exigindo memorial descritivo para projetos até
10 kW, tá? Até 10 kW. Acho que nem ela e nem a Copel, tá? Mas isso pode mudar, tá bom? Só porque eu falei aqui não quer dizer que não. O Igor disse para mim que a CPFL e a Copel não estão exigindo. Então eu vou enviar sem memória descritiva. Aí você pega, o projeto foi reprovado, porque falta de memória descritiva. Então você tem que saber se realmente está ou não. Então se atualize, procure se atualizar, procure no site da distribuidora, ligue para eles, né? Procure pessoas que já passaram por isso. Beleza? Um outro documento muito importante é o quê? Lista de rateio. Igor, o que é esta lista de rateio? Lista de rateio é o quê? É quando você quer enviar créditos energéticos para alguma outra unidade consumidora, né? Então, o projetista tem que saber também calcular quanto de créditos energéticos eu vou enviar para residência X, residência Y, porque se você já está no mercado, né, se você já trabalha, com certeza já apareceu para você o quê? Um cliente que quer botar uma instalação no local X, mas ele quer espalhar para mais 4 residências dele. E aí ele te passa as contas dessas residências e aí você vai ter que saber qual a porcentagem, né? Porque a lista de rateio é dada em porcentagem. E lembrando uma coisa, tá? O rateio é feito dos créditos energéticos, ou seja, não é da geração. Se você tem um sistema que a geração é de 1.000, você não vai repartir os 1.000 para as unidades. Não. Você vai repartir o que sobrar após a instalação consumir. Lembra que eu falei lá no começo que o quê? Você gera, mas já é gerando e consumindo ao mesmo tempo, né? Geração distribuída. Por isso que o nome é geração distribuída. Por quê? Porque a gente não tem a transmissão ali no meio. Lembrando lá das aulinhas, né? A gente tem geração, transmissão e distribuição, não é isso? Então, como a gente não tem esse intermediário da transmissão, então a geração já é distribuída automaticamente ali dentro da casa e você já é consumido. E aí o que sobra é que vai de créditos energéticos. Então a distribuidora vai computando esses valores. Então vamos fazer aqui um pequeno exemplo, beleza? Só para ficar fácil, vamos imaginar que o meu sistema seja para gerar 1.100, né? Vai gerar 1.100. Na minha unidade geradora vai consumir 100. Então sobrou 1.000. Então de créditos energéticos eu tenho 1.000. E aí o que vai acontecer? Esses 1.000 são eles que eu vou distribuir. E aí vamos imaginar que eu tenho 2 residências a mais, né? Meu cliente, não, Igor, eu quero mandar para mais 2 residências. Então o que acontece? E ele fala, né? Essa daqui eu quero que ela receba 500 e essa daqui eu quero que ela receba 500. Como é que você faz essa divisão? Você não vai fazer essa divisão colocando lá na lista de rateio, por exemplo, eu vou mandar 500 kW para cá e 500 para cá. Não, é em porcentagem. Então seria o quê? 50%. Beleza? Eu quero mandar para casa A, quero mandar 700 kW. Então 70% para outra 30%. Beleza? Não, mas eu quero deixar um pouquinho aqui também na unidade consumidora. Você pode. Então você não distribui 100%. Você distribui a quantidade que tem que ser distribuída e deixa ali uma porcentagem para a unidade geradora. Uma outra coisa também muito importante que o pessoal confunde. Vamos pegar esse caso, né, de 1.100. Estou gerando 1.100. Não é todo mês que vai ser assim. Por quê? Vamos imaginar que nessa unidade consumidora, um determinado mês, teve houve algo e o consumo foi muito grande. Então, houve uma festa de aniversário, talvez. Então, foi consumido muita coisa, muito refrigerante, então, muita energia, então, para poder tá gelando a cerveja, enfim. Foram usados diversos freezers, geladeiras, ar-condicionados, e por acaso foi consumido os 1.100. O que é que vai acontecer? Não sobrou créditos energéticos. Então, as residências que tem lá, residência A e B, não vão receber. Beleza? Entendi? Então, lista de rateio a gente utiliza para isso aí. Igor, se eu não enviar a lista de rateio, o meu projeto é reprovado? Não, de jeito nenhum. Seu projeto não é reprovado caso você não envie a lista de rateio. Porém, se você não enviar a lista de rateio, você não vai ter a distribuição dos créditos, tá bom? Caso não tenha, né, a casa para receber créditos energéticos, então você vai simplesmente não enviar essa documentação,
bom? Um documento também muito importante que tem que ser enviado para a distribuidora é o quê? É os datasheets dos inversores e também dos módulos. Aqui cerca de 90% das distribuidoras elas exigem. Caso você não envie, seu projeto é reprovado. Por quê? Porque é importante eu estar enviando essa documentação. Porque o analista vai estar vendo que se tudo que você fez no seu projeto está de acordo com o datasheet, quantidade de módulos, será que está batendo, será que o inversor ele vai suportar realmente essa quantidade de tensão que você está jogando, essa quantidade de corrente. Então, eles fazem essa análise. Eu já tive uma reprova, por quê? Porque o inversor que tinha sido dimensionado para mim, né, que me passaram, ele não suportava a quantidade de módulos que também tinha me passado. Foi até algo que a gente tinha discutido, né? Algo que eu falei para a empresa que tinha me contratado para fazer esse serviço. Tinha dito, essa quantidade de módulos aí não vai dar não, cara. Vai estar muito sobrecarregado o inversor. Ele disse assim, não tem problema não, é porque vai estar pro sul, a gente tem que colocar mais módulos, não sei o que. Tá tudo bem, então vocês fizeram a venda assim, então eu vou fazer o projeto. Fiz, enviei para a distribuidora. O que aconteceu? A distribuidora ela reprovou simplesmente por conta dessa sugestão. Ela falou assim, de acordo com o inversor, de acordo com o datasheet do inversor, ela botou lá, não suporta a potência na qual foi projetado para isso. Então eu enviei para o cliente, mostrei para ele o que tinha sido feito e disse para ele que ou retirava a quantidade de módulos que ele estava pretendendo, ou no caso teria que trocar o inversor, colocar o inversor maior, tá? Se você não enviar, seu projeto sim, ele é reprovado. E aí tem gente que pode dizer assim, mas eu não enviei e foi aprovado. Pessoal, eu já vi de tudo nesse mercado, tá bom? Mas o que eu trago aqui para vocês são experiências que eu tenho de fazer todos os dias projetos, das experiências dos nossos alunos também de fazerem projetos todos os dias e de eu estar analisando os projetos dele, da gente aqui do Clube da Elétrica está realizando também as análises e também de estar conversando diariamente ali com eles, beleza? Então não esqueça do datasheet do inversor e também nem do datasheet dos módulos. Outra coisa também, falando em inversor e módulos, é o certificado de conformidade do inversor principalmente. Algumas distribuidoras exigem dos módulos. E o que é esse certificado de conformidade? É um certificadozinho que é dado pelo Inmetro. Então é bem fácil, você encontra, ou então você pode pedir para quem vendeu os equipamentos. Caso a empresa que te solicitou para realizar o projeto ela tenha comprado com a fornecedora, você pede para a empresa pedir esse certificado. Às vezes não é tão fácil assim, porque às vezes entra equipamentos novos no mercado, né? Então, particularmente, acho que a cada 4 meses eu sempre escuto ouvir falar de um inversor novo ou de um módulo novo que está se entrando no mercado. Por quê? Porque o mercado está crescendo muito e às vezes a gente não consegue acompanhar essa quantidade de equipamentos ou a tecnologia que também está surgindo. Então, você, projetista, precisa estar enviando esse certificado de conformidade, beleza? E para a gente terminar, aqui a nossa lista de documentações, o mais importante de todos, né? Mais importante não, né? Mas o que mais reprova projeto, inclusive a gente fez até um episódio falando das maiores reprovas das distribuidoras, e a gente falou bastante dele, que é o quê? Diagrama unifilar e o diagrama multifilar. Mais uma vez, eu deixo aqui atento para vocês que 95% das distribuidoras não exigem o diagrama unifilar, então é bom você dar uma olhada na norma da distribuidora. E também nem todas exigem o diagrama multifilar, beleza? O diagrama unifilar, o que nele já diz, né? O próprio nome já diz. É um diagrama onde você vai colocar todas as informações do seu projeto, né? Quantidade de módulos, como é que está feita as strings, como é que é a potência dos módulos, a quantidade, corrente de cada string, a tensão, você vai estar colocando os inversores, as proteções que você vai estar utilizando, o dimensionamento delas, você vai estar colocando o que também mais? O inversor, os cabos, milimetragem, o padrão de entrada, as cargas do cliente. Então assim, nele você vai colocar como é que está, no caso, o circuito do sistema, né? Como é que está feito todo o teu sistema fotovoltaico. O diagrama unifilar ele é enviado até 10 kW pico, acima de 10 você tem que enviar o unifilar e o multifilar. O multifilar nada mais é do que o unifilar, só que com mais detalhes. Ou seja, enquanto o unifilar a gente precisa de um único traço, para, por exemplo, representar informar que ele está passando 3 cabos, no multifilar a gente vai informar ali que
vai desenhar, no caso, os 3 cabos, né? Então esse é o multifilar. Tem também a planta de situação que você coloca no seu diagrama, então você pega um print ali do Google, dependendo da distribuidora, por exemplo, a Equatorial, você tem que desenhar, já indo ou não, ela basta o print, o Energisa também basta o print. Se eu não me engano, eu acho que a CEMIG também basta somente o print ali do Google, você cola, do Google Earth, você cola ali no seu diagrama e tá tudo ok, beleza? Então o diagrama unifilar ele é muito importante, por quê? Porque nele você vai estar colocando ali os seus módulos, né? Tipo, o modelo, e por isso que é importante você estar enviando também os datasheets. Para quê? Para confirmar se no teu diagrama unifilar aquele módulo que tu colocou está condizente com o datasheet do que tu mandou. Então é muito importante isso. Por quê? Porque na hora da vistoria o diagrama unifilar, a distribuidora ou o vistoriador ele vai imprimir e vai levar até o local, tá certo? Então você pode ver que cada documento ele é importante. Aí no memorial descritivo você vai colocar as informações dos seus módulos, vai botar o cálculo para quê? Para saber se no teu diagrama esses cálculos estão batendo de acordo com o que você desenhou, tá? Que caso você tenha algumas informações erradas ali, seu projeto é reprovado. Inclusive a gente fala isso até no primeiro episódio, que foi das reprovações, né? O que mais causa as reprovações de projeto. Beleza? O que acontece? Esses são os documentos, né, que as distribuidoras exigem. Na verdade tem mais um, tá? Eu anotei aqui, que é a procuração. A procuração é o quê? É quando o cliente ele te dá o poder, então tem que ser registrado em cartório, quando ele te dá o poder de você assinar por ele os documentos. Então assim, como os documentos fotovoltaicos eles exigem a assinatura, então quando você tem a procuração, o que acontece? Você pode estar assinando os documentos pelo cliente. O que eu acho mais engraçado é que a procuração ele é um documento opcional, só que se você não envia, seu projeto é reprovado. É assim, é algo que eu nunca entendi, mas também eu não questiono a distribuidora. Por quê? Porque eu trabalho de acordo com ela, né? Isso é o que torna a pessoa um projetista fotovoltaico. É trabalhar de acordo com a distribuidora, é você saber processar, que é algo que a gente fala muito na fase 2 do projetista master, que é o processamento do seu projeto. É você trabalhar de acordo com a distribuidora e não de acordo com o que você acha que é certo. Se a distribuidora quer receber, por exemplo, os documentos em Word, eu vou enviar em Word. Se eles querem receber meus documentos em PDF, eu vou enviar em PDF. Se eles querem receber todos os meus documentos compactados, tem distribuidora que exige assim, que no caso, se eu não me engano, é a Energisa, eu vou enviar todos compactados. Ela não quer documento, ela quer apenas que eu faça um preenchimento totalmente online. Eu vou fazer todo o preenchimento online, tá? É isso que faz o projetista, tá? Ele pegar todas essas informações que foi passado para ele, da empresa que passou para ele compilar, fazer os cálculos, pegar todas as informações, preencher todos os documentos, realizar os diagramas, ver se aquilo ali tudo está batendo e mandar para a distribuidora para quê? Que ela processe, seja homologado e, sendo aprovado, fazer a instalação fotovoltaica lá no consumidor final. E aí você pode se questionar agora o seguinte: beleza, vi aí a quantidade de documentos, são bastante, né? Realmente são bastantes documentos. Mas por onde que eu começo? Por esses documentos, né? Por onde eu começo? Primeira coisa que você deve fazer, que eu sugiro que você faça, é que você procure pelo documento de solicitação de acesso da sua distribuidora. Porque na solicitação de acesso vai ter uma lista de mais alguns documentos que a distribuidora vai te exigir, tá bom? Então lá na solicitação de acesso, coloca no Google aí, solicitação de acesso distribuidora X, solicitação de acesso distribuidora Y. Ou então você procura pela norma técnica de geração distribuída da distribuidora X, que lá vai ter bem mais informações e até sugiro você estar estudando as normas. Um outro questionamento pode surgir, né? Como é que eu organizo isso, né? Caraca, como é que você organiza? Porque hoje eu já tenho, acho que a gente tem cerca de talvez umas 20, 25 documentações das distribuidoras, tá? Das distribuidoras. Então cada distribuidora a gente tem de forma fácil ali as documentações. Como é que a gente organizou? Foi de fato procurando, vendo a solicitação de acesso, vendo os documentos que ela tinha, conversando com outras pessoas lá do estado que já tinham projetos aprovados e também projetos reprovados e sabendo por que é que aqueles projetos estavam sendo aprovados e por que é que os projetos estavam sendo reprovados. Então foi vendo os documentos que faltavam, foi vendo também como é que era a forma que ela exigia aquele documento, aquele diagrama. Então aí você se organiza assim, né? Então, ou seja, você começa por onde? Você começa
indo atrás da solicitação de acesso ou então da norma da distribuidora, e também vai conversando com pessoas que já têm uma experiência, tá? Caso você esteja iniciando no mercado, é o que eu sugiro de fato para você, é você procurar pessoas que já estão no mercado. Não tente se aventurar sozinho, porque pode ser bastante doloroso, tá? Esperar 15 dias úteis para ter um projeto reprovado não é nada bom não, beleza? Por quê? Porque isso acaba incomodando você. Imagina uma empresa chegar para você, eu não sei de qual estado você é, mas eu sou de Teresina, Piauí. Então imagina uma empresa, Rio Grande do Sul. Não, Rio Grande do Sul não, porque lá também é equatorial, né? Mas vamos imaginar da Bahia, lá Coelba Neoenergia. Se ela entra em contato comigo, uma empresa, não sei, encontrou meu número em algum lugar, pelo clube elétrico ou alguma outra pessoa passou, e ela me pede para que eu realize os diagramas e faça o preenchimento da documentação. Se eu não sei fazer isso, o que acontece? Eu sinto medo, né? Não vou sentir segurança. Que talvez ali ele possa até me falar alguma coisa, que é muito comum, né? As conversas é o quê? Geralmente quando a empresa te procurar, ela já tem uma má experiência com um projetista. Por quê? Porque um projetista aqui que estava fazendo projeto para ela, ele não entregava os projetos em tempo, não dava aprovação, demorava muito, às vezes ele não sabia o que estava sendo feito. Então, você acaba sentindo um pouco de medo e um pouco de vergonha, às vezes, caso você não saiba todas as documentações que são exigidas, tá bom? Então, sugiro fazer isso, procurar pela solicitação de acesso, a norma técnica, dar uma lida na norma técnica, que vai te ajudar bastante, e também acompanhar aqui o nosso programa do O Projetista Fotovoltaico, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Projetista Fotovoltaico. Aqui a gente vai estar trazendo conhecimentos técnicos, vai também estar trazendo estratégias de como você pode ser um projetista fotovoltaico mais valorizado no mercado, com projetos aprovados na distribuidora e podendo estar vivendo dessa profissão. Então é isso aí e até o próximo episódio.